Ok, minha gente, já voltamos e o pessoal bombando aqui falando sobre o que a gente debateu até agora, né? Eu abri falando aí sobre o caso da maconha, sobre o caso do aborto. E o aborto é um assunto extremamente importante. E depois a violência que está em Teresópolis e as pessoas aqui já pelo Facebook debatendo comigo. E deixa eu ver quem foi que botou aqui. A Eliane botou, tem que ter prisão perpétua. Eu até concordo, né? Mas no caso desse um infeliz desse camarada aqui, esse velho que estuprou as 2 netas, e que aí o delegado falou que aqui não tem esse negócio de responder de verdade, vai ficar em cana. Aí eu entrei no assunto castração química, né? Ela botou, tem que ter prisão perpétua. Tem que ter. Isso é uma outra coisa que tem que ter no Brasil, prisão perpétua. Mas não é ficar preso, não. O cara, para ficar preso, ele só vai comer se ele produzir. Aí teria que trabalhar e tudo. Mas isso passa por uma reforma judiciária muito grande. Passa por uma reforma do sistema prisional do Brasil. E está longe desses caras do Congresso quererem debater um assunto desse, né? Trazer um assunto de tanta importância quanto esse, que é uma reforma prisional. Transformar os nossos presídios em lugar de trabalho. Os caras ficam jogados dentro das celas, né? E não fazem absolutamente nada. Ou seja, ainda estão se preparando para novos crimes. No início do programa eu falei, ontem também já tinha falado que a doutora Leide, que já deveria ter vindo aqui há muito mais tempo no nosso programa, né? Mas que ela hoje estaria aqui para a gente fazer um bate-papo com ela e vai voltar aqui. E nós teremos aí a doutora Leide no programa algumas vezes. Leide, que bom ter você aqui. Bom dia, Hélio. Bom dia, Teresópolis. Tá para cima aí? Tá bom. Tá ótimo. Então, depois de tanto tempo a gente se encontrando aqui nesse programa, né? Que delícia. Adoro estar aqui com você. Você é uma pessoa maravilhosa. Pois é, mas muito obrigada pelo convite. Tem que vir mais vezes aqui. Pois é, agora a gente pode começar essa nova parceria para falar um pouquinho também, né, desses assuntos polêmicos, como é o aborto, né? Eu estava falando hoje, eu acho que o aborto é uma situação de saúde pública. Exatamente. Né? Falta de conscientização da mulher, né? E do homem também. Afinal de contas, os dois são responsáveis no ato sexual. Ele poderia estar usando uma camisinha, né? E depois, quando ela fica grávida, vem o desespero sem saber o que fazer. Isso está dentro da tua área de trabalho, né? Tá. Acontece bastante, tem muita morte por aborto, infecção, elas vão em curandeiras na Baixada. É isso que eu queria saber. Vão isso muito. Tem muita clínica, cobra 2, 3 mil reais e ainda fazem sem nenhuma asepsia, sem nenhum cuidado. Realmente é muito desespero também da própria paciente, né? Então, o que a saúde pública poderia estar fazendo? É uma coisa que... Métodos anticoncepcionais, isso é dito lá no Centro Materno Infantil, por exemplo, nós temos o planejamento familiar, onde se coloca a DIU. O DIU é um método tão seguro quanto a pílula anticoncepcional, mas aí vem o preconceito. Elas têm medo do DIU. Acham que podem dar câncer, que o DIU poderia estar fazendo mal à saúde, que é um corpo estranho dentro dela. Nós brasileiros temos superstições, né? Várias. Mas o DIU é usado há muitos anos, né? Muitos anos. E a cada dia ele fica mais sofisticado. Realmente, o DIU de cobre, somente de cobre, ele aumenta um pouquinho o fluxo menstrual para quem já tem. Para quem não tem problema. Agora tem o DIU de cobre com prata. Esse é excelente. Ele equilibra os efeitos colaterais do cobre. Sim. E tem o DIU mais sofisticado, que tem um hormônio, o levonorgestrel, que melhora a TPM, estresse, a mulher não menstrua. Esse o SUS não fornece. Esse seria o grande vilão da história, né? E agora também o Estado do Rio comprou uma série de Implanon, um chip subcutâneo que se coloca no antebraço. Ele é colocado somente no Rio de Janeiro, em todos os postos de saúde, mas também já ouvi falar que está um pouco esgotado. Eles começam bem, aí depois a demanda é maior do que eles esperam, é um método caro, porque é
uma coisa sofisticada, né? Então aí fica com essa meia opção. E o SUS também só fornece um tipo de hormônio, o levonorgestrel com etinil estradiol, que é um anticoncepcional mais acessível, o preço, mas a qualidade dele, nem sempre todas as mulheres se adaptam bem. Agora, Leide, a maioria das mulheres, vamos pegar por Teresópolis, né? Elas não têm essa informação. Elas não sabem como fazer. Elas podem até saber que existe o DIU, mas elas não sabem como buscar, onde buscar, com quem buscar. Isso não deveria ser feito grandes campanhas? Exatamente. É muito mal divulgado. Por exemplo, Teresópolis tem uma população feminina enorme e nós colocamos, em média, 4 DIUs por semana. Nem sempre dá 4, 2, 3. Sim, em média. Então, é pouquíssimo. Imagina, entendi o que você quer pelo dizer. benefício que ele causa, né? Você não vai estar usando um hormônio, você não vai ter efeito sistêmico, colateral nenhum. Se você não se adaptar, você tem a opção de tirar a qualquer momento. Mas, realmente, todos os postos de saúde deveriam oferecer, mas é centralizado somente no Centro Materno Infantil. Entendeu? Por isso que fica essa dificuldade, porque às vezes ela mora em Vieira, volta do Peão não, Água Quente, que seria Teresópolis. Mulheres de lá não colocam, entendeu? Só as de Teresópolis. Mesmo assim, se ela morar numa comunidade distante, vai ter que estar menstruada ou fazer um teste de gravidez. Alguns pré-requisitos que dificultam essa inserção. Se o médico agendasse quem quer colocar no posto, na UBS de Araras, aí o médico iria lá naquele dia colocar, entendeu? A dificuldade de transporte, ter filhos, ter que fazer alimentação em casa, fazer os seus cuidados. Isso, veja bem, você vai rir do que eu vou te perguntar agora. Isso é uma coisa simples? Coloca ali na hora? Na hora, muito simples, indolor. Totalmente indolor. Algumas se queixam um pouquinho de dor. Nada que um anti-inflamatório leve não suporte. E também, assim, mais ou menos só 5 minutos. Depois não sente mais nada. É mais o pinçamento do colo e a esterometria, que a gente tem que fazer a medida para colocar o DIU exatamente do tamanho daquele útero e não ter o perigo de perfurar o útero, entendeu? Então a gente faz essa medição e insere o DIU. Uma coisa muito simples. Quantos você já colocou? Muitos na vida. Muitos. No consultório também a gente coloca bem mais do que no posto, por incrível que pareça. Para você ver como é o preconceito, né? Às vezes a pessoa pensa que o do consultório é diferente. É o mesmo DIU comprado no mesmo lugar. Inclusive, esse último lote da prefeitura é de uma marca excelente, mas elas têm esse preconceito, entendeu? O pré-requisito para se inserir um DIU, ter uma ultrassonografia e um preventivo em dia, para a gente não correr o risco de colocar um DIU numa mulher que tem uma lesão no colo do útero, né? Que também pode ser um HPV, um NIC1, uma lesão pré-maligna. Esse seria o pré-requisito básico. Seria injusto eu te perguntar, eu quero falar de aborto já. A gente está falando de métodos contraceptivos. A pílula ainda é usada, né? A mais vendida no mundo, né? Porque é uma coisa bem mais simples. Injeção, elas têm medo. Morrem de medo de tomar injeção todos os dias. Então, resta o quê? O comprimido, que ele é muito utilizado, o preço é totalmente acessível, sempre tem na rede SUS, né? E é uma coisa bem... Tem mulheres que se adaptam, tomam 20, 30 anos, e outras que nunca vão se adaptar. Aí a gente vai ter que estar fazendo essa seleção. Quando existe uma gravidez de risco, hoje está se discutindo no Congresso, aliás, no Supremo,
a lei do aborto, que vem, ou vai ter ou não vai ter aborto, enfim, eles estão discutindo isso, criminalizando ou não o aborto. Eu não vou entrar nessa área com você. O que eu quero saber de você é o seguinte: o que é uma gravidez de risco que seria necessário um aborto? Um estupro, né? A garota ser vítima de uma violência sexual, um feto mal formado, incompatível com a vida, os anencéfalos. Isso aí deveria realmente... como hoje em dia, tem, como você mesmo falou, né? Tem muita criança, muita adolescente, que elas também não se protegem, porque na escola não tem a educação sexual. Isso é um assunto polêmico. Hoje em dia, a gente tem muito preconceito quanto à sexualidade, né? A sexualidade das pessoas incomoda. Eu não sei por quê. Qual é a diferença, né? Eu acho que a pessoa tem que ser honesta, transparente. A mãe é a melhor parceira da filha, dela tá falando a necessidade. Eu tenho várias adolescentes que não têm coragem de contar para a mãe que já tiveram relação sexual. Então, isso tudo dificulta, né, Hélio? Pois é, mas você sabe melhor do que eu, porque você convive nas comunidades, né? Você está sempre aí nas comunidades, você é médica dentro das comunidades. Aliás, você tá em Guapi, né? Guapi, Sapucaia. Guapi, Sapucaia e Teresópolis. Uhum. Dá tempo? Dorme? É uma correria terrível. Guapi e Sapucaia é longe. Então, não existe... Porque como a gente não tem educação sexual nas escolas, né? Não existe essa educação sexual em escolas, a própria mãe não saberia explicar à filha. Você já deve ter deparado com muitos casos assim, em que a mãe também não sabe o que fazer. Toma, como foi dito para ela, errado. Ao invés de tomar 21 dias para 7 e reiniciar, ela explica que pode começar no 10º, no 13º. Elas não percebem que ali ela vai estar alterando o fator do próximo ciclo da ovulação, entendeu? E com isso a adolescente correu o risco de engravidar. Isso que você está falando é verdade. Às vezes a própria mãe não sabe informar, mas ao mesmo tempo ela poderia ir no planejamento para procurar saber, né? Coincidência ou não, as pessoas prestam realmente atenção no que eu estou falando. Obrigado, Maria. Eu tive agora recentemente que eu digo de uns 2 anos para cá, uma mãe que está agora com 30 anos, ela tem 4 filhos. E, de certa maneira, a gente está ajudando, cuidando dessa família. Ela não tem marido, mas com 30 anos já tem 4 filhos, um de 11, que é o mais velho. E eu consegui, eu estava tentando conseguir junto à Secretaria de Saúde, para que ela colocasse um DIU. Aí eu fui falar com ela, vou botar o DIU, eu já estava com isso na cabeça e a Maria me lembrou. E eu fui falar com ela para ela ir lá na secretaria junto comigo, iria levá-la. No Centro Materno Infantil. Ia para o Centro Materno Infantil, para a colocação do DIU. Ela falou para mim assim, não, eu tenho medo, isso faz mal. Quer dizer, existe, e veja bem, não é uma pessoa, é uma jovem, 30 anos é uma jovem, tá? E ela acha que o DIU faz mal. Eu falei, mas você sabe o que é? Eu não posso explicar o que é, porque eu não sei. Qual mal faria? Qual Aí mal eu falei, faria? mas você sabe o que é? Não, mas já me falaram que faz mal. Exatamente. A desinformação das pessoas. Então, elas colocam que o DIU dá câncer. Isso já foi questionado várias vezes. Gente, a gente está ali para salvar vidas, para orientar, para ajudar. Quem colocaria um método que iria dar câncer? No mundo inteiro, o DIU é o método mais utilizado. A pessoa não quer tomar um comprimido todos os dias, ela esquece, às vezes ela toma no horário errado e pode fazer sangramento de escape, que são aqueles fluxos menstruais menores quando você esquece o anticoncepcional. Porque a maioria dos anticoncepcionais são de ultra baixa dosagem. Não era mais como era 60 anos atrás. Então, se você esquecer 1, 2 comprimidos, você vai menstruar. E o que acontece? Ela
não entende isso também, que ela está correndo risco ali de ficar grávida, entendeu? Que basta esquecer um comprimido, se for no período pré-ovulatório, não vai bloquear a ovulação e ela pode ficar grávida. Você já ouviu falar, fiquei grávida tomando anticoncepcional, fiquei grávida tomando a injeção. Mas qual é, nessa pesquisa toda, quem já colocou um DIU e ficou grávido? É muito menor. É muito menor, entendeu? Então, o que fazer para que essas pessoas mudem os seus valores e entendam que nunca ninguém vai inserir um DIU que vai dar câncer. Quem quer colocar um câncer em alguém é? Isso é inviável, Hélio. Mas é difícil. Isso. E é difícil, mas ela vai numa aborteira na Baixada para fazer um aborto, fazer uso de uma medicação, né, proibida, que pode dar uma hemorragia, um sangramento, e isso aí ela pode morrer. Esse risco elas não têm medo. Eu não entendo. É uma pergunta aqui boa para você, mas só que uma coisa que me lembrou agora, no caso de um casal, a gente está falando especificamente da mulher, né? Mas no caso de um casal, já estão casados, definiram a vida, também tem uma coisa que é muito simples, que é o homem fazer vasectomia. Eu fiz vasectomia e ainda existe tabu em cima da vasectomia. Ainda existe muito tabu. Homem não aceita bem fazer vasectomia. Eu fiz vasectomia há uns 35 anos. Foi Paulo Carneiro. Nossa! Foi Paulo que fez a minha vasectomia lá no Hospital São José. E naquela época, alguns amigos falaram, você é maluco fazer um negócio desse, não sei o quê. Hoje ainda tem gente que fala, que pensa assim, homens que pensam assim. A vasectomia é uma coisa tão simples, tão simples. É ambulatorial. De manhã, faz meia hora depois, vai embora para casa. Mas eles acham que vão ficar impotentes. Pois é. A Maria Felício perguntando, aquele método anticoncepcional, ela mora no Rio de Janeiro. Duas perguntas. Aquele metal usado na fabricação do DIU pode causar reação alérgica? Não, nunca vi. Em 38 anos, quase 39 de formada. Não, tudo que é introduzido no nosso corpo foram feitas pesquisas e pesquisas. Ninguém lança um medicamento, um método, sem fazer uma pesquisa antes. É proibido. Agora, o DIU também não causa aborto, no caso de uma mulher que está grávida. Causar aborto? Porque a pergunta que ela fez aqui, e aquele método anticoncepcional... ela botou aqui, ela não... Se o DIU não tiver... perguntando, ela está afirmando. Aquele método anticoncepcional é abortivo. Os médicos sabem. Ela está dizendo aqui que pela Igreja Católica, o método do DIU é condenado. Por quê? Pode haver a fecundação. A fecundação se dá nas trompas, o encontro do óvulo com o espermatozoide. E a implantação no útero. Essa implantação não existiria porque você tem ali um corpo estranho, que é o DIU. Então, algumas pessoas entendem que isso seja abortivo. Entendeu? Ela colocou abortivo. Ela colocou. Isso aí é uma maneira de pensar. Abortivo é se ele tivesse implantado no útero e todo o processo tivesse sido concretizado. Ali não concretizou. Quem disse que aquele óvulo iria realmente ter uma implantação satisfatória? Várias mulheres têm a fecundação e depois elas menstruam, não implantam. Quantos atrasos menstruais você já ouviu falar na sua vida? Pensei que eu estivesse grávida, mas a minha menstruação veio, porque a fecundação ocorreu nas trompas e não teve a implantação no endométrio. Ela botou aqui, porque já pode ter ocorrido a fecundação. Isso já foi comprovado pelos médicos, né? Mas nem sempre, quando ocorre a fecundação, existe a implantação do ovo com sucesso, entendeu? Uhum. Então a gente está aqui falando sobre como evitar uma gravidez, né? E ela até tocou aqui no caso do aborto, eu perguntei, né? Até que ponto o aborto ele pode ajudar, no caso que as pessoas estão se posicionando agora contra ou a favor ao aborto.
E a gente está debatendo isso, e hoje o Supremo está debatendo isso, né? Contra ou a favor do aborto. E a doutora Leite está aqui exatamente falando sobre isso. Porque, Hélio, o aborto ilegal no Rio de Janeiro é feito em grande escala. Muito, muito, muito. Não tem estatística porque é uma coisa ilegal. Mas se sabe que milhões de mulheres fazem aborto diariamente. Será que isso não seria pior do que você simplesmente... Para quem não deseja realmente, não tem estrutura, não pode ter um filho naquele momento, fazer essa escolha? Não sei, eu acho que a pessoa tem que evitar de ficar grávida. Eu vou perguntar. Tem lista de adoção, gente. Quantas crianças podem ser adotadas, né? Eu já tive paciente que ela ia ter o bebê e ia doar para uma moça que morava até em Nova York. Ia embora o bebê. Ela afirma, aborto clandestino é crime. Mulheres ficam grávidas usando DIU? Eu estou transformando em pergunta, tá, Maria? Se o DIU estiver fora do local, sim. Por isso que nós pedimos que você faça o controle. De 6 em 6 meses, fazer uma ultrassonografia. Aí controla, né? Aí, se o DIU estiver fora do local, ele não está sendo 100% eficaz. Pode acontecer. Raro, muito raro. As mulheres fazem os exames a cada 6 meses? Não. Não, né? Não. Tem uma que 5 anos depois, o DIU venceu, 3 anos depois ela foi para tirar o DIU. Foi uma dificuldade, porque aquele fiozinho, né, que a gente traciona para retirar já estava deteriorado e aí tivemos que tirar no centro cirúrgico, porque elas não se preocupam, já está ali no local há 9 anos, 1 ano ou 2, elas não entendem. Se tem validade, ela tem que ser cumprida também, né, Hélio? Depois as pessoas reclamam de uma coisa que elas mesmas não fazem, né? Que é o seu cuidado. Muitas vão aqui alegar que é a dificuldade do SUS, né? Mas não, para retirar o DIU é livre demanda. Você vai lá, agenda e é retirado, não tem problema. É fácil. É fácil. É fácil. Ô, gente, a Leide explicou aqui que a colocação do DIU é uma coisa simples. As mulheres sabem disso? Não sabem. Agora, eu falei aqui, eu deparei com um caso há 1 ano e pouco atrás, em que uma jovem de 30 anos, ela não sabia que é fácil. Ela achava que isso era até uma coisa perigosa. Isso não foi resolvido não, hein? Ela ainda não colocou o DIU, ela não colocou ainda. E provavelmente ela vai ser resistência a fazer essa inserção do DIU, né? Só depois que, não sei, essa daí teria que estar conversando, sim, explicando para ela toda essa real situação. Elas às vezes preferem uma laqueadura tubária, o que é um método definitivo. Agora mesmo estamos com uma paciente de 30 anos com 4 filhos que separou, casou novamente e agora ela deseja engravidar e queria fazer a recanalização. Não tem mais jeito, né? Eu acho a laqueadura, porque eu já li, né? Eu acho que ele é meio violento, né? Para o corpo da mulher. O DIU é muito mais simples. Lógico. Eu acho que tudo que é radical e você faz numa idade jovem, você tem grande probabilidade de se arrepender, né? Você tem que avaliar a tua estrutura de vida. Se eu levar essa jovem para falar com você, você recebe? Claro, lógico, velho. Ela mora lá na Coreia. Eu vou tentar entrar em contato, quer dizer, eu vou entrar em contato com ela. Se ela estiver assistindo agora, ela pode... Não está trabalhando. Mas eu vou estar com o filho dela amanhã, o menino Kelvin, que eu tenho já levado. É um rapazinho? O mais velho tem 11 anos. Tá. O Kelvin, eu tenho levado ele ao dentista toda quarta-feira, amanhã é dia de eu levá-lo ao dentista. E aí eu vou estar com a mãe dele quando eu voltar. E aí eu vou conversar com ela, ver se ela topa falar com você. A gente tem que dar uma agilizada nessa política, né, de saúde, que seria a contracepção, que realmente as pessoas têm 5, 6, 7 filhos hoje em dia, não tem mais nenhum sentido, né, Hélio?
o compromisso com a vida aumentou bastante. Antes, quando a gente tinha 18 anos, a mãe falava, vai tomar conta da sua vida, agora você vai trabalhar e ser responsável. Hoje não, a gente tem que estudar. Quem não estudar não vai conseguir nada, como outro dia estávamos conversando. Quem não tiver uma faculdade, um curso superior, nem bancário. Antigamente o bancário bastava ter, na minha época, o ginásio, agora é ensino médio, nem sei mais o nome. Agora não tem mais gente, o mundo mudou. O mundo mudou. Gente, e a gente tem que se adequar. Vocês estão me vendo aqui, o pessoal que me pegou na TV Diário, conversando com a Leide. A gente já trabalhou muito junto. Nós já fizemos programa de rádio e televisão muitas e muitas vezes. Há mais de 20 anos. Por aí, né? Por aí que a gente já vem aí ao longo dos anos. E eu preciso muito ter a doutora Leide aqui no meu programa, por tudo que ela já fez por Teresópolis, por tudo que ela faz pelas mulheres de Teresópolis, e que o trabalho dela é um trabalho muito, muito, muito grande em Teresópolis. Conheço a Leide, mas nossa, quantos anos que a gente se conhece, né? E ela sempre trabalhando muito pela mulher em Teresópolis. Tanto que ela está falando, nem sabia, Sapucaia, Guapimirim e Teresópolis. E a grande coisa que a gente tem feito ultimamente são as cirurgias ginecológicas. Já tiramos o mioma semana passada de 1,7 kg, que ela estava há mais de 4 anos esperando para fazer a cirurgia. E tem uma lista infindável, mais de 50. Só que agora tem cotas, tem uma porção de pré-requisitos, entendeu? Que tem que ser obedecido. Laqueadura tubária tem uma fila de mais de 100. Vasectomia, mais de 100 também. Mas tem vasectomia, tem bastante. Mas só que está lentamente ainda evoluindo esse processo da saúde, que a gente um dia pretende que zere essa fila. A gente já está encerrando. Nós estamos há meia hora falando, sabia? Caramba. A gente já está encerrando aqui. Quando a minha filha teve um problema muito sério, e foi Leide que cuidou dela, eu cheguei de manhã cedo no hospital, minha filha estava internada para operação. Aí a sua filha não estava, foi levada para o hospital. A Leide pegou minha filha de madrugada e levou para o hospital bem cedo, né, para a operação. E eu levei um susto danado. Aí quando eu cheguei no hospital, a Leide já veio falar comigo. Não, tá tudo bem, já tá tudo resolvido. Quer ver o que saiu de dentro da tua filha? Ela me mostrou, gente. Que coisa horrível aquele negócio. Ainda era na parte antiga do São José. Nem foi? Era na parte nova, nem existia aquilo. Que coisa estranha aquele negócio assim, dentro daquela bandeja. Ela sangrava, coitada, horrível, sofria de um montão. Eu nunca esqueci daquele negócio, nossa senhora, mas graças a Deus minha filha está aí. Leide, muito obrigado. Obrigada a você, Hélio, até qualquer hora dessa. Próximo convite, estamos aí. Eu preciso muito de você daqui para frente. Tá? Porque as mulheres, você vê aqui algumas perguntas, né? As mulheres, e elas agora sabendo que você vai voltar aqui, as mulheres vão participar muito desse programa. Uma coisa que eu ainda posso falar, e não quero misturar os assuntos, não é mesmo, vou falar porque eu sou amigo dela, né? Eu sou amigo da Leide. Tá? Você é pré-candidata a vereadora? Sou novamente, Hélio. Novamente? Sou. Sabe por que eu nunca desisti? Porque eu sempre fui bem votada. Sempre tive 1.500, 1.700 votos. Talvez o partido, na época, não tenha sido o melhor. Por que eu quero ser? Por que eu sou pré-candidata? Exatamente para a gente estar focando melhor esse programa da saúde, para ter uma mulher. A gente precisa de mulher também, né, na política. Muito disso, precisamos de muitas. Meu Deus do céu, homem não gosta de mulher na política, Hélio. Vamos discutir sobre isso um dia? Qual é a resistência de se ter mulheres na política? Parece que é um clube do Bolinha, né? O homem, ele ainda tem, o homem brasileiro, principalmente, é muito preconceituoso, né? Papo bom, papo bom. Então, tudo isso a gente também pode estar discutindo no futuro. Obrigado, Leide. Doutora Leide, que todo mundo conhece na cidade, principalmente as mulheres, muito obrigado. Vamos para o comercial, eu volto já.